Você já parou para pensar se o Natal, celebrado em 25 de dezembro, realmente marca o dia em que Jesus nasceu? A Bíblia confirma essa data? Ou será que estamos seguindo uma tradição moldada ao longo dos séculos? Hoje, vamos explorar essa questão que intriga cristãos há gerações e descobrir fatos surpreendentes sobre o nascimento de Cristo. As respostas podem transformar a maneira como enxergamos o verdadeiro significado do Natal. Vamos juntos desvendar esse mistério. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais importantes da história cristã, descrito com riqueza de detalhes nos evangelhos de Mateus e Lucas. Tudo começou quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, uma jovem simples de Nazaré, trazendo uma mensagem que mudaria o destino da humanidade. Ela daria à luz um filho, concebido pelo Espírito Santo, que seria chamado Filho de Deus. Imagine o impacto dessa notícia. Enquanto isso, José, o noivo de Maria, precisou enfrentar dúvidas e medos, mas foi tranquilizado por um sonho divino que confirmava: tudo fazia parte de um plano maior de Deus. Esse é o início de uma jornada extraordinária, onde simplicidade e propósito se encontram em um acontecimento que ecoa até os dias de hoje. Naqueles dias, o poderoso imperador romano César Augusto decretou que todos deveriam retornar às suas cidades de origem para um censo. Esse decreto, aparentemente comum, daria início a um evento que mudaria a história da humanidade. Imagine a cena: Maria, prestes a dar à luz, e José, determinado a proteger sua família, enfrentam uma jornada longa e cansativa até Belém. As estradas eram perigosas e o frio das noites tornava tudo mais difícil. Quando finalmente chegam à cidade, deparam-se com uma realidade frustrante. Não havia lugar para eles. Todas as hospedarias estavam lotadas e o casal encontra abrigo em um lugar improvável. Um estábulo humilde. Ali, em meio à poeira, à palha e aos animais, nasce o Salvador do mundo. Maria envolve o menino em panos e o coloca em uma manjedoura. Uma cena tão simples, mas carregada de significado. O Rei dos Reis veio ao mundo em humildade absoluta. Enquanto isso, nas colinas ao redor, pastores cuidavam de seus rebanhos. Homens simples, ocupados em suas tarefas diárias, foram surpreendidos por uma visão celestial. O céu se iluminou e um anjo do Senhor lhes apareceu, dizendo: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. O susto deu lugar à alegria. Os pastores, guiados pela mensagem celestial, correram até Belém. Você pode imaginar a cena? Eles chegam apressados e encontram tudo exatamente como o anjo descrevera: Maria, José e o menino Jesus deitado na manjedoura. Essa história é incrível por si só, mas algo nos leva a uma dúvida importante. Se os pastores estavam no campo naquela noite, como seria possível que isso ocorresse em pleno inverno? Dezembro, no Oriente Médio, é uma época de frio intenso e chuvas constantes. Pastores dificilmente manteriam seus rebanhos ao ar livre durante essa estação. E os magos do Oriente? Esses homens sábios, guiados por uma estrela misteriosa, não chegaram na noite do nascimento de Jesus, como tantas vezes imaginamos. A viagem deles, de uma região distante, levou meses. Quando finalmente encontraram Jesus, ele já não estava mais na manjedoura. Isso nos deixa com um questionamento intrigante. Será que Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Ou essa data foi escolhida por outros motivos? E o que as evidências históricas e bíblicas realmente revelam? Ao longo dos séculos, cristãos adotaram o dia 25 de dezembro como a data oficial para celebrar o nascimento de Jesus. No entanto, há elementos importantes que sugerem que o Salvador tenha vindo ao mundo em uma época diferente. Vamos olhar mais de perto essas evidências e entender por que esse debate é tão fascinante. Quem eram os magos? O que os pastores realmente viram naquela noite? E o que tudo isso nos ensina sobre o verdadeiro significado do Natal? As respostas para essas perguntas nos ajudam a entender que o que realmente importa não é o dia exato,
mas o que aquele nascimento representa: a chegada do Emanuel, Deus conosco, e o cumprimento da promessa de salvação. Por mais que o mistério persista, uma coisa é certa: Jesus nasceu e a sua vida transformou a história da humanidade para sempre. E agora, como essas evidências se conectam com o que sabemos sobre a história judaica e o calendário bíblico? Agora que entendemos o contexto do nascimento de Jesus, surge uma questão que muitos ainda se fazem: de onde veio a ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? A Bíblia não menciona uma data específica para o nascimento de Cristo. Então, por que a tradição cristã adotou esse dia? Para responder, precisamos voltar ao contexto histórico e cultural da igreja primitiva. No século IV, o dia 25 de dezembro já era uma data importante no calendário romano, pois coincidia com a Saturnália, uma festa pagã que celebrava o deus Saturno, e com o Dies Natalis Solis Invicti, o dia do nascimento do Sol Invencível. Essas festas estavam associadas ao solstício de inverno, simbolizando o renascimento do Sol, quando os dias começavam a ficar mais longos. Em um mundo fortemente influenciado por essas celebrações, os líderes cristãos, buscando redirecionar o foco espiritual da população, escolheram o dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus. Isso não foi uma tentativa de substituir a mensagem original, mas sim de transformar uma data popular em uma oportunidade para apontar para a luz verdadeira que veio ao mundo: Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Mas mesmo com essa adaptação histórica, os detalhes bíblicos nos levam a refletir sobre a época mais plausível para o nascimento de Jesus. Como vimos, os pastores estavam nos campos cuidando de suas ovelhas, algo improvável durante o rigoroso inverno de dezembro. A narrativa do Evangelho de Lucas nos dá ainda mais pistas. Além disso, evidências no relato de Zacarias e do nascimento de João Batista, pai e primo de Jesus, nos ajudam a reconstruir um calendário aproximado. Se considerarmos o serviço de Zacarias no templo e as datas judaicas correspondentes, a concepção de Jesus provavelmente ocorreu no início do ano, com o nascimento entre setembro e outubro. Isso significa que Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, uma celebração que simbolizava a presença de Deus habitando entre o seu povo. Que coincidência significativa! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Como podemos trazer essa luz para nossas vidas todos os dias, não apenas em dezembro? Independentemente da data exata do nascimento de Jesus, o que realmente importa é o significado profundo e eterno desse evento. Jesus veio ao mundo não como um rei poderoso cercado de riquezas, mas como um bebê frágil em um estábulo simples, nos ensinando que a humildade e o amor são os maiores valores que podemos cultivar. O nascimento de Cristo é a manifestação do plano divino de salvação para a humanidade. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que trouxe luz às trevas, esperança aos aflitos e paz aos corações ansiosos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. O verdadeiro Natal acontece todas as vezes que deixamos Cristo nascer em nossos corações e guiar nossos passos com amor, fé e esperança. Lembre-se, não é o dia que celebramos, mas o propósito de sua vinda. Como você pode ser luz na vida de alguém hoje? Como o nascimento de Jesus inspira você a viver de maneira mais plena e significativa? Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com amigos e familiares. Vamos espalhar a verdadeira luz do Natal, para que mais pessoas possam conhecer o significado profundo do nascimento de Jesus. Deixe seu comentário,
Como o Natal transforma a sua vida. Que a paz e a esperança do Salvador estejam com você e com todos os que você ama. Feliz Natal e que Deus abençoe o seu caminho.